Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale. Após o pregão desta sexta-feira, dia 30 de novembro, encerramento do mês, vamos também destacar nessa análise o dólar futuro, vamos falar um pouco da laje do clímax e do fluxo do capital estrangeiro. Então vamos começar pelo Ibov. Ibov terminou o mês em alta de 0,71%, mas como a gente já pode observar aqui, ampliando o gráfico mensal, nós temos uma figura de indefinição chamada de triângulo simétrico. O Ibov não consegue nem fazer topos e fundos direcionados, que seriam topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. Nesse caso aqui nós temos pontos mais baixos do que os topos anteriores, e o último fundo aqui foi mais alto que o fundo anterior, então um momento de indefinição para o Ibovespa. Um dos pontos que tende a trazer uma perspectiva inicial de alta seria a superação aqui dos 63.428, fechamento de um mês acima desse patamar. Seria algo, no meu ponto de vista, um sinal mais favorável de força de uma tendência de alta de curto prazo e que pode, inclusive, culminar numa tendência de alta de médio prazo. Mas, para falar em tendência de alta de longo prazo, eu continuo apontando mesmo só para falar em tendência de alta de longo prazo quando o Ibovespa romper seu topo histórico 73.920. Por quê? Porque rompeu 63.500 aqui. Já vai ter resistência importante na faixa 66.000 e outra 69.000, aí junta com 70.000, uma série de topos aqui anteriores, região muito pesada. Então, para se falar em tendência de alta mais forte, teria que estar acima do topo histórico. No gráfico semanal, nós tivemos aí um fechamento de uma semana praticamente estável, menos 0,17%. Por enquanto, em definição aqui no gráfico semanal. Baseado também no gráfico mensal, a gente vê essa indefinição. Tivemos aqui um fundo ascendente, não deu continuidade, foi lá e perdeu a mínima desse fundo ascendente, então ficou com a tendência indefinida no gráfico semanal. Olhando para o gráfico diário, o fechamento do pregão da sexta-feira foi de 0,65% de queda. Depois da formação do pivô de alta, ainda permaneceu acima de 57.000 pontos, pelo menos um lado positivo, mas respeitou essa linha de tendência de baixa. Já mencionei na última videoanálise que essa tendência de alta ainda é considerada, pelo menos eu considero essa tendência de alta fraca. Por que é uma tendência de alta um pouco mais fraca? Está dentro de um movimento de baixa. Segundo ponto, está dentro dessa linha de tendência de baixa, está abaixo dessa linha de tendência de baixa. Então, nós temos ainda uma tendência um pouco mais fraca. Mesmo assim, projetando esse pivô para cima, a gente tem objetivos ali na faixa dos 59.000 a 60.000 pontos, isso usando a expansão clássica do Fibonacci em cima desse pivô aqui de alta. O que vai começar a tornar esse pivô mais fraco é ver o Ibovespa voltar para casa, para baixo dos 57.000 pontos, começar a enfraquecer e voltar para baixo de 57.000 pontos. Já está fraca a tendência e se voltar para baixo vai piorando a situação e reverte e anula totalmente esse pivô de alta ao perder a mínima desse fundo, que seria o próximo suporte importante, 55.685, mais abaixo 55.125 pontos. Então tem essa região aqui de linha de tendência em termos de resistência e mais acima resistência 59.560 e 60.411. Outro ponto que eu considero como no mínimo um sinal de alerta contrário a essa tendência de alta do Ibovespa, inclusive que também não torna essa tendência de alta tão forte assim no meu ponto de vista, é quando a gente olha para o dólar futuro. Dólar futuro, eu já venho comentando o gráfico do dólar futuro há algumas pregões, fechamentos aí de semana, destacando essa subida aqui. O dólar futuro vinha com essa subida e a gente vinha comentando um sinal um pouco mais negativo, falando aqui do gráfico diário, vinha fazendo essa subida. A gente fez comentário aqui nesse ponto, e mais alguns pontos a gente fez comentário sobre o dólar futuro. O que aconteceu com o dólar futuro? Rompeu de vez uma resistência depois de uma longa congestão. Esse aqui tem um formato semelhante a de uma flâmula, algo semelhante a uma flâmula, congestionou no tempo, uma correção no tempo, rompeu para cima. Uma das projeções de alta seria o tamanho desse mastro
De acordo com esse padrão gráfico, o objetivo ficaria lá perto dos 2.500 pontos. Se a gente observa o gráfico mensal do dólar futuro, a gente observa aqui ombro, cabeça, ombro, que já tinha sido confirmado uma tendência de longo prazo de alta no dólar futuro. Depois disso, congestionou, fez a flâmula e rompeu para cima. Então, também trazendo, seja projeção de alta em cima desse pivô aqui que foi montado, vai coincidir com a região de 2.400 a 2.500 pontos, que seria mais ou menos dólar 2,40 a 2,50. Essa é a projeção baseada em recursos, em ferramentas que a gente utiliza da análise técnica. Significa dizer que vai bater lá o dólar? Não, mas apenas que o cenário do dólar, quando a gente observa que há uma correlação negativa entre dólar e Bovespa, quando um geralmente está em tendência de alta, o outro está em tendência de baixa. Isto foi o que aconteceu até o presente momento. Então a gente pelo menos vê um cenário ainda um pouco mais complicado para o Ibovespa, mesmo apresentando esse pivô de alta. Esse pivô de alta pelo menos traz a possibilidade de se trabalhar um pouco mais aí na ponta compradora, em alguns papéis que podem trazer oportunidades, mas se chegarem perto dos 59 a 60 mil pontos, já ficaria com o pé atrás aí, pelo menos mais para desmontar posições compradas, principalmente de ativos que estão ligados ao índice Bovespa. Vamos aqui partir olhando o fluxo capital estrangeiro. O fluxo capital estrangeiro é outro ponto também que traz uma certa sinalização negativa, né? Porque se a gente vê o fluxo capital estrangeiro fazendo isso aqui, o Ibov tentando reagir e o fluxo só indo para baixo, ou seja, só tendo saída do capital estrangeiro da Bolsa, já é outro ponto que não está muito a favor, não está coerente, ou seja, é como se o Ibovespa tivesse com algumas divergências de baixa através do dólar, através do fluxo capital estrangeiro. Eu considero mais importante até a questão do dólar. Em novembro a gente tem uma saída aí em torno de 1 bilhão de reais. Lado do Ibovespa, por enquanto apoia essa tendência de alta de curtíssimo a curto prazo do Ibov, e o Clímax, que no pregão, após a alta que estabeleceu um pivô de alta, estava sobrecomprado, já deu uma aliviada. Então temos o Clímax aqui dando uma aliviada, podendo trazer até alguma alta aí no início dessa próxima semana. Mas o ideal até que ocorresse aí uma queda, ou então a lateralização ali em cima de 57 mil pontos, o Clímax desse uma aliviada para baixo, para ter uma folga aí para ver o Ibov subindo até a faixa dos 59 mil, 60 mil pontos. Petrobras, PETR4 no pregão desta sexta-feira terminou em queda de 2,56%. A ação continua dentro da sua tendência de alta e sem força para gerar um repique de alta que pelo menos leve a ação para uma resistência mais forte, que é na faixa dos R$20 a 20,28, coincidindo ali com a linha de tendência de baixa secundária, onde a tendência de baixa dessa ação deu uma acelerada. Ela segue em cima de um suporte importante na faixa dos 18,60 até os R$18 é uma faixa de suporte proporcionada por esse fundo. Então, depois do movimento um pouco mais esticado para baixo, ainda não deu nenhuma sinalização de alta aqui, que seria superar a máxima da semana anterior. Então, a ação segue dentro de uma tendência de baixo e curto prazo, com um cenário um pouco mais negativo também no gráfico semanal, com possibilidade de repique, mas trabalhar comprando em cima de repique dessa ação tem um risco maior para o papel. O importante, para ela gerar um sinal mais forte de chegada aos R$20, ela teria que superar essa barreira de 19,18 a 19,29. A gente observa a incidência de 3 topos. Isso no decorrer dessa próxima semana, se ela conseguir fazer isso aqui e gerar em seguida um fundo ascendente pelo gráfico 60 minutos, já é um sinal um pouco mais positivo de acontecer esse repique, buscando ali como objetivo a faixa dos 20 pila. Vale 5, só para falar aqui da Petro, em termos de gráfico mensal, a ação terminou o mês com queda de 10,29%. Um mês muito ruim para a Petro, mas dentro do cenário gráfico dessa ação, que é uma tendência de baixa, com topos descendentes, que agora tem um suporte muito importante ali nessa região dos 18 pila. E com a linha de tendência de baixa, a gente pode ver a formação de um triângulo de baixa. Significa dizer que vai romper para baixo. Por enquanto, dentro de uma tendência de baixa, é o mais provável, mas só ela pode aqui entrar bastante pressão compradora e romper para cima. Independente qual lado que vai a Petrobras nesse momento,
Ah, eu vou adivinhar que vai para o lado para cima ou para baixo. Não, não vou adivinhar. Eu prefiro trabalhar que a ação está com a tendência de baixa, então está mais arriscado para a ponta compradora, só que o ponto que ela está para venda ainda não é dos melhores, teria que dar um recuo ideal para a faixa dos R$20 para gerar um topo e fazer venda em cima dessa ação, ou então lateralizar bastante nessa região dos R$18 para depois perder essa lateralização aí para baixo. E se for para falar em compra de médio ou longo prazo nessa ação, o mais interessante é no momento que ela sair dessa figura aqui, desmontar essa figura, principalmente rompendo para cima aí os R$ 23,84. Vale 5, vamos para o gráfico da Vale 5. A Vale 5 terminou a semana muito bem, com alta de 2,2%, fechou bem acima até dos 36,66. Isso já aconteceu uma vez e na semana seguinte já voltou para baixo, então ela tem um ponto importante aqui de resistência. Nesse momento vai montando um certo triângulo aí de alta. Então, por enquanto, ela vai dando uma sinalização um pouco mais positiva. A gente observa que ela montou um topo em cima de uma região de resistência importante e não deu continuidade, não fez nem nova mínima. Então, agora ela conseguiu gerar, foi anular esse candle que gerou o topo. Então, é um ponto positivo, mas enquanto a Vale tiver aí presa nessa região, operações de curto prazo eu ainda vejo de forma mais arriscada. O ideal é que essa ação rompesse esses 37, 39 e gerasse sinal de alta pelo gráfico diário acima dessa região para se trabalhar numa compra ali buscando uma próxima faixa de resistência na região dos 39 pila, R$ 39,40. O gráfico diário terminou em alta de 0,27%, ela que vai sustentando seus fundos ascendentes dentro de uma tendência de alta ainda mais fraca. Aqui a gente pode ver topos e fundos ascendentes, está todo mundo dentro desse grande movimento ali de alta de 30,71 a 37,29, então o ideal é que ela saia dessa região. Enquanto ela ficar aqui nessa região, seria mais buscar algum tipo de operação de day trade nessa ação, em um pregão que esteja mais forte ou para cima ou para baixo, venda ou mesmo na ponta compradora na Vale pensando em day trade. Principais suportes nesse momento: R$ 34,50, R$ 34,17, R$ 33 para Vale. Então, amigos, desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado pela atenção. Desculpe aí uma análise um pouco mais demorada, mas é para dar uma visão geral do mercado, que é que nós temos no momento, pelo menos a minha expectativa nesse momento, em cima dessa visão que se fazer de acordo com o cenário gráfico que nós temos nesse momento para Ibov, Petro e Vale. Então é isso, um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoanálise.